Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão, bom dia. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de muitas bênçãos para ti e para a tua família. Estamos aqui no nosso devocional da manhã, nessa sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, e nós estamos, seguindo esse propósito de Natal. Não sei se tu estás fazendo, mas ainda dá tempo. Entre conosco nesse propósito. Até eu tenho alguns marcadores de Bíblia, já estão orados, consagrados, para te poder fazer esse propósito junto conosco. E é bem simples, é só ler um capítulo do Evangelho segundo Lucas por vez. Hoje, então, dia 4, então, eu já marquei aqui, porque eu já li, dia 4 de dezembro, a gente lê Lucas capítulo 4. E é de Lucas capítulo 4, para ti que não leu, vai poder ver um trecho que eu selecionei. E quando tu leres, compartilha aqui embaixo qual foi o trecho de Lucas capítulo 4 que mais te chamou a atenção. E para ti que já leu, também pode compartilhar qual foi o trecho que mais chamou a atenção, mas vai identificar logo o assunto de hoje, que é um assunto talvez seja um dos mais importantes que eu tenha falado no devocional esse ano. Esse ano a gente perdi a conta de quantos devocionais, teria que contar lá no YouTube, Metodista Constantina, ver quantos devocionais tem. Foram muitos, mas talvez esse seja o mais importante. Vou explicar por quê. Existe uns comentários maldosos de várias pessoas, às vezes maldosos, às vezes por desconhecimento. A pessoa ouve alguma coisa e diz, mas acho que faz sentido, e sai falando sem nem ter conhecimento sobre o assunto. E é assim, que talvez tu já tenha ouvido, Jesus não criou religião nenhuma, Jesus não praticava religião, a gente não precisa de religião porque Jesus não tinha religião. Já ouviu isso? É uma forma das pessoas, assim, desestimularem as pessoas de participar da igreja, desestimular as pessoas a contribuir com a obra de Deus, desestimular as pessoas a várias coisas. Mas falam isso, que nós não precisamos praticar religião porque Jesus não praticava religião. Quem disse que Jesus não praticava religião? Quem disse? A opinião dessas pessoas, que ou por maldade ou por desconhecimento, pois anteontem, no capítulo 2, terça-feira, quando a gente viu o capítulo 1 de Lucas, a gente viu a família de Jesus participando das atividades do templo, cumprindo os rituais religiosos. Daí, na quarta-feira, no capítulo 3, a gente viu o próprio Jesus participando das festas religiosas da época, das tradições religiosas da época. Daí, capítulo 2, E daí, capítulo 3, ontem, tu leste, Lucas também, o próprio Jesus se participando do ritual do batismo, que era um ritual religioso. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, Jesus participando de religião. Começando Lucas, capítulo 4, no primeiro discurso, na primeira pregação pública de Jesus, logo que ele voltou do deserto. Lucas, capítulo 4, versículo 16, dizendo assim: indo para Nazaré, onde fora criado, presta atenção, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. O que é isso? Um templo religioso. Segundo o seu costume. Ele foi criado no costume de ir na sinagoga. E agora ele já é adulto, agora ele já está começando o ministério. O que ele vai fazer? Vai até o lugar, até o centro religioso, vai até a sinagoga e levantou-se para ler, como era costume. Jesus era acostumado
ele tinha por costume participar, sim, das atividades religiosas, das festas religiosas. Nós vamos ver isso de novo no mesmo capítulo 4, ali no versículo 31, que diz assim: e desceu, Jesus, né? Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Ele costumava guardar um dia só para atividade religiosa, como hoje a gente chama. No versículo 38 do capítulo 4, mais uma vez, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Então, assim, ele estava o tempo todo no ambiente religioso. E no versículo 44 diz assim, termina dizendo assim: e pregava nas sinagogas da Judéia. Então, gente, da onde alguém tirou que Jesus não ia nos templos? A gente vai ler depois, nos próximos capítulos, muitas vezes Jesus vai estar nos templos. Aonde a gente não era, só tinha um templo e várias sinagogas, né? Como se fossem, eram escolas dominicais, hoje seria escola dominical no entendimento metodista. Então, assim, Jesus participava das festas religiosas, Jesus estava no ambiente religioso, Jesus semanalmente ia pregar no centro religioso. Da onde tiraram? Quem é que inventou essa baboseira que Jesus não tinha religião e que Jesus era contra a religião? Agora sim, é verdade. O que a grande diferença é que isso Jesus inclusive vai repreender, a gente vai ver isso nos outros capítulos. Jesus era contra tu limitar tua vida com Deus àquele ambiente religioso. A vida com Deus de Jesus era o tempo todo, não só naquele ambiente religioso, mas ele não deixava, era o costume dele, ele não deixava. Semanalmente ele ia para o ambiente religioso e lá ele fazia, mas não se limitava a isso. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fazer isso. Sim, se reunir semanalmente, né, no ambiente religioso para aprender da palavra de Deus, para louvar a Deus como Jesus fazia. Então, assim, não deixe ninguém inventar essa história de que Jesus era contra a religião. Jesus não era contra a religião. Jesus era contra a hipocrisia. É diferente. O que é hipocrisia? É tu fazer de conta que tu é religioso, mas na tua vida tu dá um mau testemunho. Era isso que Jesus era contra. Jesus não era contra um ambiente religioso porque ele participava das festas. Ele participava semanalmente. E eu quero te convidar a fazer isso. A participar semanalmente mesmo do ambiente, se reunir com teus irmãos e irmãs de fé para celebrar a Deus, para renovar a tua fé, para aprender da palavra de Deus, sim, mas não se limite a isso. No teu dia a dia, dê testemunho de Jesus. No teu dia a dia, pratique aquilo que tu aprendeu no templo da semana. Faça isso, e aí sim tu vai estar praticando uma religiosidade parecida com a religiosidade de Jesus, que não se limitava ao templo. Isso é verdade, Jesus não se limitava ao templo, Jesus não se limitava às sinagogas. Não, a vida espiritual de Jesus, o devocional de Jesus, era diário, era permanente. A isso sim, mas ele não deixava de lado a sinagoga, ele não deixava de lado o templo, ele não deixava de lado as celebrações religiosas. Que a gente possa, sim, viver as celebrações religiosas, que a gente possa se encontrar semanalmente com os nossos irmãos e irmãs de fé para celebrar a Deus, que a gente possa, quando não pode por causa da pandemia, que a gente possa celebrar, pelo menos se reunir em casa, né, e assistir um vídeo como tu estás fazendo agora, que a gente possa fazer isso, mas que a gente não se limite a isso. A gente se reúne para celebrar, para renovar nossa fé e durante uma vez por semana ou mais de uma vez por semana, mas fora do templo a gente vive o que a gente aprendeu em cada culto. Isso é ser um verdadeiro cristão, isso é seguir o que Jesus fazia. Era assim que Jesus fazia. Ele semanalmente ele ia para o ambiente religioso, mas fora do ambiente religioso ele vivia aquilo que ele ensinava
E é assim que nós temos que ser. Nós nos encontramos no ambiente para um culto, mas fora do ambiente do culto, a gente vive, a gente pratica, a gente testemunha aquilo que a gente aprendeu e vivenciou no culto. Amém? Isso é ser o verdadeiro. Não deixe ninguém mais te enganar com isso. A Bíblia mostra Jesus um homem muito religioso. Só ele não era hipócrita de praticar a religião e depois deixar de lado. Não, ele vivia a fé e ele deixou isso para nós, viver a fé em todos os momentos. Que a gente possa viver a nossa fé em todos os momentos. Também no ambiente religioso, também no culto, também participando das atividades da igreja com regularidade, semanalmente, mas também fora, testemunhando o amor de Deus em nossa vida, em nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Amém? Quero orar por vocês, que tenham uma boa sexta-feira e que um bom final de semana. Espere e aguarde, eu estou aguardando ainda as definições para os cultos em São José, na Canhada Funda e em Constantina. Mas fique alerta para vocês saberem bem certinho sobre isso, mas que vocês tenham um final de semana abençoado. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu exemplo de viver a religião não de maneira hipócrita, não de maneira descontextualizada. Senhor, aquilo que tu pregavas nas sinagogas, aquilo que tu ensinava no templo, as coisas que tu fazia, tu praticava e dava testemunho no restante da semana. Pai amado, que nós também possamos ser assim, que nós possamos, Senhor, viver tanto no templo, tanto no ambiente religioso, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo, e depois de sermos alimentados, que a gente possa também, Senhor, viver essa fé e viver o que a gente aprendeu no nosso testemunho diário toda semana, como Jesus fazia. Pai amado, eu peço a tua bênção sobre cada um, sobre cada uma que está assistindo esse devocional, que eles possam, Senhor, receber das tuas mãos as bênçãos que tanto precisam. Pai amado, peço que tu estejas com o teu Santo Espírito conduzindo a vida religiosa dessas pessoas, que elas possam ter uma vida não hipócrita, mas uma vida religiosa viva, uma vida religiosa saudável, uma vida religiosa autêntica, em que se reúnem semanalmente na igreja para poder celebrar a fé, para se alimentar da fé, mas que depois vivem essa fé no restante da semana. A ti, Senhor, toda honra, toda glória. Abençoa essa família, abençoa esse ambiente de trabalho, abençoa essas vidas com tua bênção que cura, liberta, transforma, prospera e traz a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, sábado, às 20 horas, nós temos o culto online. Os cultos presenciais eu vou estar informando em espaço separado, né? Teria culto presencial em São José, teria culto presencial na Canhada Funda no domingo, São José no sábado, Canhada Funda no domingo e Constantina no domingo, com ceia, porque é o primeiro domingo do mês. Mas a gente vai informar bem certinho de acordo com as orientações que a gente recebe. Fique na paz do Senhor e até nosso próximo encontro. O devocional volta terça-feira.